A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com cada um. Sou o pastor Moisés Vieira e estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical aqui no nosso canal Boas Notícias, com a revista de adultos da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos no último domingo, né? Teremos agora o último domingo, a última lição, lição 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. Vamos fazer aqui brevemente esse subsídio, uma comparação, um comparativo com esses dois reinos, né? O mundo de Deus, o reino de Deus, no mundo dos homens, que podemos até dizer reino das trevas. Mas eu pergunto para você, em qual você está? Você está no mundo de Deus, embora esteja no mundo, ou você está mesmo no mundo dos homens, sem viver nada do reino de Deus? Precisamos ter esse cuidado, porque estar no mundo não é problema. João capítulo 17, o Senhor Jesus até orou dizendo: Pai, não te peço que tire-os do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então nós estamos no mundo, a igreja está no mundo, e quem está com Deus, com o nome escrito no livro da vida, vive no mundo de Deus, sem estar fora do planeta, do mundo dos homens. Agora, nós podemos estar aqui no mundo dos homens, ligado diretamente ao mundo de Deus e ao reino de Deus. Não tem problema. O mundo é que não pode estar com a gente. Podemos estar no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. A igreja tem que estar no mundo, pois somos sal da terra e luz do mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. É como se diz, o barco só presta mesmo estando na água. Mas a água no barco, aí é problema na certa. Então a lição de hoje, o mundo de Deus no mundo dos homens, a lição de número 13 para 24 de setembro de 2023, diz assim o textual: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mateus 1:23. Verdade prática diz, na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Os valores do reino de Deus no mundo. A igreja deve refletir. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 1, 21 a 23 e Gálatas capítulo 4, 3 a 7. Diz assim: E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Gálatas 4, a partir do versículo 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Graças a Deus. Olha, eu quero neste momento mandar uma saudação para pastor e missionário Elias Oliveira, missionário Ramos, Wallace, Gideon, e para toda a equipe da Secretaria de Missões da Assembleia de Deus Imperatriz. Que Deus os abençoe maravilhosamente. Aproveitando o ensejo, mando o meu abraço, a saudação à missionária Kellen Gaspar, no estado do Pará, e toda a equipe da Associação Missionária Campos Brancos. Que Deus vos abençoe, bem como todos os mais de 100 missionários mantidos por essa associação. Que Deus abençoe os mantenedores. Também estendo a minha saudação ao pastor Timóteo Campos, ali em Imperatriz, e também o pastor Cleomar Lima e sua esposa Andréia, também em um dos campos da Imperatriz. Que Deus abençoe. Muito bem, então a nossa lição de hoje, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, o mundo de Deus no mundo dos homens. A Igreja de Cristo é a expressão visível do reino de Deus no mundo. O reino de Deus é espiritual e invisível, e nós já estamos nele. Quem já nasceu de novo, já veio para Cristo, já está no reino, e o reino de Deus já se faz presente, tá? E nesse reino de Deus, quem está nele vive norteado por alguns valores desse reino.
os valores desse reino, que são opostos aos valores do mundo. Aí, nesse sentido, quem está no reino de Deus tem que ter domínio próprio, honestidade, sinceridade, compromisso conjugal, se você é casado, tá? Sinceridade, dentre outros valores que manifestam a ética exigida para quem está, para quem vive nesse reino de Deus, que é espiritual e é presente. Muito bem. Talvez você já tenha ouvido muito a expressão reino de Deus e reino dos céus, e nós vamos já falar um pouquinho sobre isso. A nossa introdução da nossa lição diz assim: as Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. Porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós, Lucas 17, 21. Nesta lição, que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. E a palavra-chave é exatamente a palavra reino, certo? Temos 3 tópicos nesta lição. O primeiro fala sobre o reino de Deus no mundo. O nosso segundo tópico, as bênçãos de uma vida no reino. E o terceiro, os males de uma vida no mundo. Nosso primeiro tópico, então, reino de Deus no mundo. Primeiramente, falar um pouquinho aqui sobre a encarnação de Cristo. Nós estamos falando de reencarnação, tá? A encarnação é ele, o verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Mateus assevera que a profecia messiânica, a profecia que falava da vinda do Messias, se cumpriu no nascimento de Jesus. Pode ter muita gente por aí ainda esperando o Messias, mas você e eu que somos cristãos acreditamos na palavra de Deus já cumprida na pessoa bendita de Jesus Cristo, quando ele nasceu lá em Belém, da Judéia, há aproximadamente 2000 anos atrás. Então, esse evento se deu pela concepção de Nosso Senhor, pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é Filho do Altíssimo. Aí ele veio, veio diretamente do céu, desvestiu-se, vamos dizer assim, desnudou-se do esplendor da sua glória para que pudesse entrar no útero de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Então ele veio do lugar que melhor representa o reino de Deus em todo o universo. Veio lá da capital, veio do céu. E ele trouxe a mensagem do reino. Jesus começou a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, Mateus 4 e 17. E nós precisamos já entender que há uma diferença entre reino dos céus e reino de Deus. Há uma diferença? Como diz aqui a introdução, as Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. Esse futuro reino literal é que nós chamamos de o reino milenial de Cristo. Literal porque será aqui na terra, terá súditos, terá Jesus governando no trono de Davi, os 12 apóstolos, cada um reinando sobre uma das 12 tribos, como Jesus prometeu, e a igreja, que já foi arrebatada, estará na capital celestial, a Jerusalém, que descerá do céu, e de lá, da capital do governo de Cristo, a capital espiritual, Jerusalém, a igreja estará reinando com o Senhor sobre aqueles que estarão vivendo aqui na terra após escaparem de todo o período tribulacional. Aqueles que escaparem do período tribulacional, que não tem nada a ver com a igreja foi arrebatada bem antes, esses entrarão no milênio, se multiplicarão e terão vida longa, e no período de 1000 anos Jesus estará governando e a igreja reinando com ele sobre aqueles que estarão vivendo aqui na terra. Esse é o reino dos céus, é visível e é chamado de reino dos céus, porque vem do céu para a terra a governança, inclusive a Jerusalém celestial vai descer do céu. Muito bem. Agora, reino de Deus, como já disse, ele é invisível. Ele está em todo o planeta, está em todo lugar.
O reino de Deus, ele já está entre nós, como diz Lucas 17 e 21. Quando perguntaram a Jesus sobre isso, sobre se demoraria, ele disse, não, o reino de Deus já está entre vós. Primeiro, pela presença dele, Jesus que veio do céu, o maior representante do reino, onde ele está, o reino está presente. É como nos dias atuais, um governador de um estado, ele sai da capital e vai para o interior do estado, para uma cidade lá. E lá naquela cidade, no interior do estado, ele lá continua sendo governador. Ele saiu da capital, mas a governança não ficou na capital. A governança está com ele. Ali o governo está presente onde o governador está. Se o presidente sai lá de Brasília e vai para qualquer lugar do Brasil, ali a presidência vai com ele. Se ele vai para a ONU, lá para uma reunião anual, representar o Brasil, a presidência vai com ele, certo? Então, onde Jesus está, o reino de Deus se faz presente. E ele diz que estaria conosco todos os dias. Se ele está com você e comigo, o reino de Deus está presente onde Jesus está. Esse é o reino de Deus, diferentemente do reino dos céus, que tem a ver com um reino físico, visível, e que tem um período para começar e terminar, que é o milênio, e durará 1000 anos. Porém, o reino de Deus não tem fim. Onde é que a gente pode ver falar mais um pouquinho do reino de Deus? João, capítulo de número 3, Nicodemos foi conversar com Jesus de noite, um dos doutores da época, e ele foi tirar algumas dúvidas com Jesus, mas ele queria mesmo saber a respeito da salvação. Então, Jesus diz para ele, João 3:3, Jesus respondeu, em verdade, te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. Nicodemos questiona, como é que pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Aí Jesus diz, olha, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver e nem pode entrar. Então, o reino de Deus, no momento que a gente se converte a Cristo, recebemos Ele como nosso Senhor e nosso Salvador, com sinceridade e arrependimento em nossos corações, Ele põe o nosso nome no livro da vida e automaticamente já estamos no reino de Deus, que já está presente aqui e agora, onde tem um Filho de Deus, o reino de Deus está aí. Ok? Está entendido essa situação ou essa questão? Então vamos em frente. O nosso segundo tópico fala sobre as bênçãos de uma vida no reino. E uma dessas bênçãos é remissão dos pecados e também a gente ter sido adotado como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essas são bênçãos que nós já podemos desfrutar do reino de Deus. Remissão dos pecados. Você sabe o que é remissão? A palavra redenção e a palavra remissão, elas andam juntas, andam de mão dadas aqui no processo do novo nascimento. Regeneração significa ação de gerar de novo, nascer outra vez, ser gerado, ser feito uma nova criatura. A pessoa aceita Cristo, então ele nasceu de novo. Agora que ele nasceu de novo, então ele é uma nova criatura. Tudo beleza. Como é que a gente explica que ele agora ficou livre dos seus pecados? Todo pecador tem uma conta diante de Deus que ele não é capaz de pagar. Ele não é capaz de pagar com ouro, nem com prata, nem com bens nenhum desse mundo, mesmo porque a Bíblia diz que de Deus é a terra e a sua plenitude, já é tudo dele mesmo, a gente não tem como usar isso para pagar ele se tudo já é dele. Então eu vou pagar com a própria vida. Mas a vida também já foi Deus quem nos deu, a gente não é capaz de controlar a vida, é Ele que tira a vida, é Ele que dá a vida, então eu não posso usar a minha vida para pagar a conta que eu tenho diante de Deus para me libertar dos meus pecados. Então eu vou derramar o meu sangue. Meu sangue não purifica nada, só o sangue de Jesus, como diz em 1 de João 1:7, é que pode purificar de todo pecado. Então como é que faz agora? Aí é onde entra o processo da vinda de Jesus a esse mundo para fazer a sua obra redentora. Ao morrer na cruz do Calvário, Jesus deu a sua vida e derramou o seu sangue, e sim, somente Jesus pode salvar o mais vil pecador e transformá-lo numa nova criatura. Quando Jesus dá a sua vida derramando o seu sangue na cruz, ele ali está pagando a conta que você e eu não poderíamos pagar.
Esse ato de pagar a conta chama-se redenção, a mesma coisa que resgate. Então, vamos para os tempos bíblicos, quando a pessoa tinha um parente remidor, ele estava ali, tinha uma conta para pagar e como não tinha como pagar, era-se permitido que essa pessoa servisse como servo, escravo, até que o período de trabalho correspondente ao valor da sua conta fosse pago. Se fosse 6 meses, ou se fosse 1 ano, ou se fosse mais, ele tinha que trabalhar aquele período que corresponderia ao valor que ele teria que pagar. Trabalharia recebendo a metade do que o trabalhador normal recebia. Vamos dizer que a conta dele fosse de 100 diárias. Ele trabalharia 200 diárias por meia diária. Não trabalhava de graça. Por ser servo, ficar no serviço servil, forçado pela lei, mas ele era assalariado. Só não recebia o salário do tanto dos outros. Ele recebia apenas metade. Mas aqui está dizendo que a conta dele é de 100 diárias. Então é isso, ele vai trabalhar 200 diárias, ganhando apenas a metade de um trabalhador normal. Era mais ou menos dessa forma. Mas aí eu não posso ficar preso à casa desse moço, ao trabalho desse moço, eu tenho minhas próprias coisas, e eu não tenho como pagar. Então vi um parente dizer, rapaz, eu vou pagar para tu se ver livre desse homem. E ao pagar a conta das 100 diárias, tá? Estou fazendo aqui uma ilustração, aquele que pagou se tornou o resgatador. Ele fez o resgate. Isso chama redenção. Tá, você pagou minha conta e agora eu estou devendo para ti. E aí? Apenas mudou, trocou de credor. Tá? Jesus veio e pagou a nossa conta e a gente diz, agora pronto, Jesus pagou a conta que eu não podia pagar e agora eu estou devendo para ele. Como é que faz agora? Continuar mesmo, porque não tem como pagar ele. Ele pagou ao pai a conta que eu não poderia, mas agora eu estou devendo para ele. Ele fez a redenção, mas e agora? Como é que eu faço? Aí Jesus diz, você não precisa me pagar de volta. Eu paguei a conta que você não pôde pagar com a minha vida lá na cruz. Mas você não precisa me pagar o que eu fiz por ti. Você está perdoado gratuitamente. Isso chama-se remissão. Pagar a conta do outro, redenção. E dizer, não precisa me pagar, está perdoado, remissão. Foi por isso que Jesus disse lá na cruz, está consumado, porque ele fez a obra completa. Ele pagou a conta que o pecador não pode pagar e disse, está perdoada a dívida. Obra completa. E por isso a gente serve ele com toda alegria, com toda gratidão pelo que ele fez por nós. Louvado seja Deus. Certo? Então, no reino, aquele que já está no reino de Deus, que já se converteu a Cristo, já desfruta logo da bênção da remissão. Muito bem. E aí diz aqui também que a gente se torna herdeiro. Herdeiro? Já que a gente se torna filho de Deus também através de Jesus, a gente se torna co-herdeiro com Cristo. Por que a gente se torna herdeiro? Porque no relacionamento com Deus a gente tem que crescer. Começa sendo servo, mas não se contente em ficar sendo apenas servo, porque servo é aquele que faz o serviço, o trabalho do servo, tá? Então, quem faz alguma coisa para Deus está servindo a Deus, faz o serviço, o trabalho do servo. Só que servo não recebe herança e nem a ele é contado segredos. Por isso, além de servir a Deus, a gente tem que seguir melhorando o relacionamento e tornarmos amigos de Deus, como foi Abraão, amigo de Deus. Porque amigo é aquele que a gente conta segredo, a gente revela mistérios, a gente conta algo que não conta para todo mundo. Você já percebeu que tem umas pessoas que têm intimidade com Deus e Deus lhe mostra tantas coisas, e para outros que estão há tanto tempo na igreja, Deus não mostra nada? Como é que está o grau de intimidade? Talvez a pessoa está 20 anos, aceitou a Cristo, está com 20 anos servindo, apenas sendo servo, mas ainda não melhorou no relacionamento, não se tornou amigo. Precisamos crescer. Não deixemos de servir, mas cheguemos ao patamar de amigo. Beleza. Só que amigo ouve os segredos e tudo mais, mas não vai lá para o caderninho da herança. Quem é que vai? Filhos. E aí então a gente, além de ser servo, além da gente ser amigo de Deus, precisamos ter a convicção que somos também filhos de Deus. E como filhos de Deus, temos parte na herança no reino de Deus. Certo? Isso é crescer no relacionamento e no reino de Deus a gente precisa crescer. O reino dos céus, como disse, ainda será implantado, porém o reino de Deus já está presente
você já pode se considerar herdeiro de tanta coisa maravilhosa que Deus tem para nós. Já podemos desfrutar aqui e agora das benesses do reino de Deus e no futuro ainda muito mais. E o nosso terceiro tópico fala sobre os males de uma vida no mundo. Quem ainda está no mundo ainda está escravo do pecado. Ainda não foi redimido e nem remido. Não passou ainda pelo processo da redenção e nem da remissão. E por isso ainda é chamado de filho da ira e da condenação eterna. Mas espera aí, todo mundo não é filho de Deus, não? Por consideração, não de fato. Por consideração, todo mundo é filho de Deus. Porém, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz que, falando de Jesus, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder, não o direito. Todo mundo tem o direito de ser chamado filho de Deus, mas quem já se converteu a Cristo, o texto diz, deu-lhes o poder de serem feitos, não chamados, de serem feitos filhos de Deus. O direito de ser chamado, todo mundo tem esse direito. Agora, o poder de ser feito, só aquele que passou pelo processo do novo nascimento. E aí já está livre dos males da vida deste mundo, certo? Queridos, nós precisamos ter essa convicção. Nós fazemos parte desse reino de Deus, devemos zelar por ele, trabalhar por ele e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não se preocupe, Deus tem muita coisa para realizar, tem muita coisa para fazer na nossa vida, porém a prioridade é o reino dele. Aqui mesmo na palavra de Deus, em Mateus, capítulo de número 6, versículo 33, diz, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Você pode ler a partir do versículo 25, tá? Que você vai entender quais são as coisas que serão acrescentadas, certo? Então, o nosso Deus espera que nós sejamos frutíferos no seu reino. Afinal de contas, nós somos filhos, somos amigos, mas não deixamos de ser servos de Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde no seu amor, não só hoje, mas para sempre. Obrigado por mais uma vez assistir. Se você chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho. Curta esse vídeo aí, compartilha, passa para frente e vamos nos ajudar a chegar a 1000 inscritos no canal. E de já quero contar com você no próximo trimestre, será um trimestre abençoadíssimo, missionário, né, com a temática de missões. Mais do que nunca o mundo está precisando de Jesus e precisando ser evangelizado. Então eu quero contar com você, com a sua presença, os seus comentários, seus likes no próximo trimestre aqui no canal Boas Notícias. Muito obrigado, boa lição e que a graça de Deus, a bênção de Deus nunca falte na tua casa, na tua família. Obrigado, a paz do Senhor para todos.